E Fábio falando Santos, apesar que eu gosto do Fábio e até Santos. falando sobre entrando um pouquinho já na atualidade do Corinthians, essa questão toda do Fernando, como é que primeiro, qual a análise que você faz do trabalho do teu filho como, vamos chamar de teu filho, do teu filho como técnico do Corinthians? Não, Não, e digo até antes, o Fer- quando o Duílio ofereceu o cargo, o que você falou para ele? Bom, o Fernando é um cara muito inteligente, né? Ele já fazia e fez esse trabalho de inteligência no clube há muito tempo. Ele vivia no meio dos jogadores. Então, ele tem um ambiente bom. É bom menino, ele tem um ambiente bom. Quando ele recebeu o primeiro convite, né, que ele seria imediato ali, ia responder por um período, porque o clube ia contratar um novo treinador. Então, ele aceitou. Naquela primeira vez, Da né? primeira Que ele vez. ficou invicto. na um Sul-Americana e tal. E ele ainda sonhava em ser analista. Fez até o Luan fazer gol. Sonhava em ser analista. Ele estava, inclusive, quando ele recebeu o convite agora para vir, para assumir, não interinamente, mas para assumir, ele estava lá fora. Ele estava indo lá para assistir a Copa, estava na comissão da CBF. Porque ele era o analista de desempenho do Tite na seleção. Exatamente. E o Duílio fez a cabeça dele. Falou, não, você vem para cá, você vai assumir, você já pegou uma certa experiência, você tem o teu pai que pode te ajudar, que, na verdade, é muito difícil, né, você entrar nesse meio hoje. Que o Fernando tem uma cabeça boa, uma cabeça direcionada. Positivo para ele, sem filho dúvida. do Zé Maria, né? O Corinthians deu uma grande oportunidade para ele. Ele foi auxiliar naquele período, agora assumiu. Agora, é difícil ser treinador. Eu converso. Zé, você acha que ele estava preparado para assumir o time naquele momento? Eu senti que ele estava, pelo que ele me passava, pelo ambiente que ele tinha, pela conversa que alguns jogadores tiveram com ele, que a direção teve com ele. Então, prepararam ele também para que ele pudesse assumir. Né? E ele estava convicto de que ele estava começando, de fato, a carreira de treinador. Mas você sabe que a experiência é algo que ela não vem do dia para a noite. Eu peguei experiência depois de um certo tempo para ser jogador. Pô, treinador é muito mais difícil ainda, que os resultados são mais cobrados. Então, ele é um jovem da nova geração de treinadores, que eu acredito muito nele. Eu acho que ele pode ter um futuro bastante grande. Agora, começar num clube grande como o Corinthians, tem que ganhar. Nem o Rogério Ceni deu no São Paulo. Você vê que, infelizmente, também o Rogério, que tem já uma experiência, uma bagagem bastante grande, acabou sendo demitido também por situações mais ou menos parecidas. Falta de resultado. O time não ganha, vai estourar no treinador, não vai estourar no jogador. É muito difícil. É mais fácil mandar um embora do que 30. É o que acontece, Mas a gente acredita. Eu tenho fé. Eu tenho fé no Fernando. Eu acho que ele vai ser um bom treinador. Ele vai ser um bom treinador. A bagagem vai vir com o decorrer do tempo. Eu acho que agora ele aprendeu a tomar a porrada. Onde você acha que foi? Qual você acha que foi o principal equívoco, o principal erro do Fernando? Eu acho que o Fernando, ele tem, até agora, até há pouco ele tem, do meio de campo para frente, um pessoal que equilibra. Ele consegue fazer movimentação, ele consegue. Acho que o grande problema dele, que eu cobrei dele e cobrava de vez em quando, era o problema defensivo. Você cobrava ele? Eu dava um alerta para ele e falava, Fernando, arruma essa defesa, você tem que acertar essa defesa primeiro. Nós estamos tomando muito gol. Mas como acerta a defesa, Zé? Acertar a defesa é posicionar melhor. Nós estávamos tomando gol de cabeça, tomando os gols de contra-ataque e posicionamentos. Esse último gol que a gente tomou ontem, sim, absurdo. E o que ele te passava? Quando você cobrava essa situação da defesa? Ele falou, não, fica tranquilo, pai. Ele ouvia, trabalhando. Estou trabalhando. Ele queria trabalhar. Mas você acha que isso também não passa porque os zagueiros já estão com a idade um pouco avançada? Enfim, ele não teve jogadores, perdeu o Renato. O que você pensa disso? Olha, eu acho que eu devo alguma coisa para ele. Por quê? Eu não queria misturar as cobranças que tinham, porque me cobravam muito. E os caras me cobravam de eu ir lá e cobrar o Fernando. E eu acho que era o trabalho dele, ele fez uma opção para ser treinador agora. Eu vou lá, vem aquele burburinho. Pô, o Zé veio aí, vai dar palpite, vai fazer o quê, vai fazer não sei o quê. Então, eu evitava fazer esse tipo de coisa. Eu acho que eu pequei, eu deveria ter feito. Pelo menos ir lá ver um treino, como é que eles faziam,
o comportamento dos jogadores, podia ter alertado ele antes. Agora que tomou a cacetada, Já ficou tarde. já ficou tarde. Fica difícil. Não vai adiantar mais eu ficar falando para ele, você tem que acertar essa defesa. Olha, a partir de agora, é assim. Não é acertar, é fazer a defesa jogar. E fazer o time jogar. E ele olha muito por aquilo que eu fiz. Eu falei, você tem que pôr um pouco na cabeça desse time, dos mais novos principalmente, o espírito. Explicar para eles o espírito do corintiano, como é que o corintiano gosta de ver o jogador dentro de campo. Ô Zé, você acha que faltou em algum momento para o Fernando Lasso, talvez até por conta da falta de experiência dele? Tem 41 anos, você comentou aqui, né? Faltou, de repente, em alguns momentos, ele bater na mesa, ele falar mais grosso, ele, de repente, mexer numa substituição de um medalhão, ou responder de forma mais, não agressiva, mas de forma mais enfática, aumentar o tom de voz numa pergunta qualquer da imprensa. Você acha que faltou isso? Eu sempre falava, Fernando, imprensa é imprensa. Esquece a imprensa, você vai receber críticas sempre. Se preocupe com o seu trabalho, se preocupe em fazer o melhor. Esse é o grande objetivo. Agora, é aquele tal negócio da experiência. Né? Eu tive treinadores que... Brandão e o Strick. O Brandão falava aqueles baita nome quando eu estava entrando para o vestiário e falou, pô, Negrão, porra, essa brincadeira. Eu entro lá e faço o que você não fez. Quer dizer, esse tipo de coisa, o Fernando ainda não está com esse espírito. Ele está com aquele da camaradagem, da amizade que ele tem com o pessoal. E o treinador ele tem que, às vezes, separar um pouco isso. Porque a amizade, às vezes, ela engana. Isso. Né? O cara está vindo porque está com algum interesse ou coisa parecida. E isso a gente sempre fala para ele. Agora, a gente vai ter mais tempo, inclusive, de sentar, conversar, ver onde ele pode ter errado. Né? Porque se fala muito que ele trocou aqui errado ou fez aquilo errado. Né? Isso eu vou conversar com ele, mas num dia mais tranquilo, deixa acalmar um pouco a poeira, eu vou conversar com ele. Um cara que defendeu muito o Fernando foi o próprio Roger Guedes. O Roger Guedes, que na verdade aí eu que estou falando, tá? Ele tem um jeito mais fominha de jogar e provavelmente o Fernando dava uma liberdade que ele gostava de jogar. É o artilheiro do time, isso é um fato. Deu resultado, mas o Roger também é um fato, ele não joga coletivamente. Você dificilmente vê uma tabela dele com o Yuri Alberto, que são os dois atacantes do time. Um joga longe do outro. Então, isso também passa por os caras queriam ter mais liberdade para fazer o que eles queriam. E muitas vezes a gente sabe que no futebol você precisa ter uma postura mais firme, enfim. Você tem que ter uma função, pô. Você tem que entrar sabendo aquilo. Por isso que eu brigo com ele com a defesa, porque a gente tomou muitos gols. De posicionamento, né? Defensáveis. De posicionamento, de coordenação. Esse último, por exemplo, a gente até conversou, você vê que foi num contra-ataque, que a gente tinha mais jogadores, nós tínhamos 3 jogadores já comprometido com a jogada, vieram mais 3 e nós tínhamos 4 jogadores que estavam chegando.